Olá pessoas do universo, pessoas da internet, tudo bem com vocês? Meu nome é John Fiori, também conhecido como embaixador da China e também por muitos como a Sônia Abrão da Ásia, trazendo as fofocas quentinhas aqui do outro lado do mundo, diretamente para a telinha do seu aparelho, seu dispositivo móvel ou seu computador, a sua TV, enfim. Essa semana eu postei um vídeo sobre a atriz Chen Xuan, que é uma atriz chinesa, e ela era hoje em dia uma das atrizes mais populares, mais bem pagas, que mais fazia trabalhos aqui na mídia na China. Ela fazia tantos programas de TV, quanto filmes, quanto séries, novelas, muita coisa ela fazia, estava ganhando seu espaço e ganhou inclusive vários prêmios por causa disso. Porém, ela se envolveu em uma grande polêmica porque foi uma atitude muito equivocada e muito triste da parte dela, que foi ter abandonado os próprios filhos nos Estados Unidos. Você não está entendendo nada dessa história porque você não viu a primeira parte desse vídeo, a continuação início, que eu vou deixar linkado aqui. Então, é melhor você assistir esse vídeo antes, depois você vem pra cá pra poder entender toda essa treta, porque eu não vou repetir tudo o que aconteceu, porque eu vou trazer aqui apenas informações novas e atualizações, porque muita coisa aconteceu desde quando eu postei aquele vídeo até agora. Então todo dia tá saindo aí novidades e reviravolta em cima de reviravolta, e o vídeo é sobre isso, é sobre essas atualizações que eu juntei aqui pra vocês, gente. É muita história aqui, ó. Tem essa história aqui, isso aqui, é muita coisa. Eu selecionei as melhores reviravoltas para vocês entenderem, para deixar vocês, o meu público aqui, bastante atualizado com as notícias de qualidade, porque muita gente não repercute as notícias que estão acontecendo aqui na China, e eu trago aqui para você ficar antenado. Lembrando que é super moral e ético você dar os créditos para quem achou a matéria, porque as coisas não brotam do nada, os assuntos não surgem nada, sempre tem alguém ali que traz os assuntos e joga ali na roda, então não tem problema nenhum em dar os créditos. E como eu peguei aqui fontes de vários lugares, a maior parte dessas fontes são de sites chineses, então se você não tiver um VPN, que é um serviço que desbloqueia a internet de alguns lugares específicos, você não consegue talvez acessar essas matérias. Mas eu vou deixar aqui, como eu já falei, por uma questão ética e moral, vou deixar aqui na descrição do vídeo todas essas fontes que eu usei para que você possa pesquisar e possa ver, ouvir, e tirar a sua própria conclusão depois de tudo isso que eu falei aqui no canal, tá? Uma vez uma dica aí de um jornalista formado, com canudo na mão, e você quer realmente trabalhar com notícias, ser um blogueiro ético, ter aí uma moralzinha, então toda vez que você der a sua notícia, você, por favor, mencione, se não quiser não mencionar, mas coloque aqui na descrição do seu vídeo, ou fale da onde que você está brotando, porque parece que você foi lá e coletou essa informação, ou você ouviu boatos de alguma coisa. Então, para você ter mais fundamento no seu argumento, na sua notícia, dê os créditos para quem foi lá, pesquisou e teve um tempo ali de apurar a informação, porque dar o crédito é uma coisa muito legal e mostra que você tem valores e você tem ética, tá bom? Após a publicação daquele vídeo, que veio todo aquele escândalo, que a internet aqui da China ficou sabendo que a Chen Xuan tinha um filho com o marido dela, que aqui na China eles chamam de ex-namorado, mas que na verdade é marido, porque eles ainda estão casados e vão, teoricamente, se divorciar no meio desse ano. Já tem ali uma disputa marcada nos Estados Unidos para o divórcio. E quando surgiu vazou os áudios dos avós e dos pais falando aquelas barbaridades, falando que os bebês deveriam ser assassinados, deveriam ser mortos, eles não queriam nem ver. O pai da Chen Xuan veio, através das redes sociais dele aqui na China, colocar uma série de jogar merda no ventilador para tentar defender a honra da filha dele, já que a filha dele estava sendo canceladíssima, e com toda razão, pela sociedade chinesa. Então ele começou a expor ali vários prints, várias conversas para tentar mostrar que o marido da filha dele, o Chen Han, ele era uma pessoa que não era nada legal, que ele estava ali envolvido com problemas financeiros, com roubo de dinheiro, com várias coisas ilegais e pesadíssimas. Vou colocar aqui um parêntese muito bem parentesiado, que nenhum dos dois é flor que se cheire. Os dois tinham uma relação super tóxica, porque um traía o outro. Isso também foi um escândalo que, quando veio na mídia, que os amigos do Chen Han vieram a público nas mídias locais testemunhar contra o comportamento da Chen Xuan, da atriz.
as pessoas ficaram ainda mais chocadas porque eles descobriram que tanto ela era uma pessoa super tóxica no relacionamento, que ela traía ele, quanto também ele também traía ela. Então era uma via ali de mão dupla. E as pessoas só ficaram sabendo porque quando os dois tinham ali a sua crise, o Chan-han, que era o marido, vinha ali chorar e acabava bebendo e acabava falando mais do que devia e falava ali as coisas no WeChat dele, que é um WhatsApp aqui da China. Então as pessoas acabavam a ficar sabendo pela torta e a direita através quando ele bebia e falava o que ele tinha para falar. E as pessoas, inclusive em uma das brigas que eles tiveram, eu até anotei aqui, isso foi, gente, real oficial, uma matéria enorme que saiu aqui na China, só com depoimento dessas pessoas próximas aos dois, esses supostos amigos. E um desses amigos disse a seguinte declaração que veio da boca da atriz, da Chan Xuan, em uma das inúmeras brigas que eles tiveram. Ela disse o seguinte: você é apenas uma ferramenta, o Chan-han, no caso. Eu sou um barco que atrai dinheiro e você é um capitão. Então, se você não dá valor para mim, porque é ela que é o barco, né, é a ferramenta que é a coisa que conduz os passageiros, você pode ser trocado. É bem intenso. Lembrando, mais uma vez, não adianta passar a mão na cabeça dele, porque ele também não é flor que se cheire. A gente vai chegar lá. E é claro que quando essa matéria foi divulgada e os amigos do Chan-han falando isso, acendeu aí uma discussão muito forte sobre o comportamento da atriz diante do seu relacionamento. E mais uma vez aqui, essa questão de quem traiu quem e da toxicidade que os dois exalavam entre eles, eu acho que é uma discussão que não deveria vir à tona, porque é uma coisa que realmente só compete aos dois. Porém, as pessoas estão trazendo coisas assim absurdas à tona para tentar desmoralizar a atriz, para deixar ela como culpada. Ela é culpada de várias coisas, mas eu acho que essa parte de tentar expor de como era a relação íntima dos dois, aí já tá fugindo um pouco dos limites. Essa é a minha opinião. Agora, mudando de assunto, uma outra grande merda que deu nisso tudo foi que, como eu falei no outro vídeo, no vídeo passado, ela foi cancelada aqui na China, nenhuma empresa pode mais trabalhar com ela, e agora é real oficial. Antes ela tinha feito ali um pronunciamento nas redes sociais dela, mas no mesmo dia a agência que regulamenta o entretenimento aqui na China também se pronunciou e falou que eles não iam apoiar pessoas que tinham aí, que fossem mau caráter. Foi uma nota bem tensa, e que se você tivesse recebido essa nota do governo chamando você de mau caráter, você ia ficar aí no chão chorando, que a sua vida ia acabar, porque realmente a nota que o governo deu falando que ela está proibida de participar de qualquer programa, rádio, filme, qualquer coisa, vídeo de internet, qualquer coisa que associe a imagem dela. E caso tenha algum programa que precise ainda ser exibido, que tenha a imagem dela, eles orientam que ou seja borrada, ou seja cortada as cenas em que ela aparece. Isso gerou um outro problemão para a indústria de entretenimento aqui na China com ela, porque como ela é a atriz que está mais em alta aqui, obviamente ela é a atriz que tem mais trabalhos para serem exibidos durante esse ano. Então ela tem aí cerca de 7 filmes barra série, barra programas de TV importantes que foram produzidos, só esses 7 produções aí que estão agendadas para estrear esse ano, juntas totalizam um total de 700 milhões de yuan, todas essas produções em que ela participou. E agora, com essa decisão do governo de fazer com que ela seja banida de tudo, nada pode ir pro alto, gerou um problema muito grande, porque esses programas, muitos deles já foram gravados, já foram tudo editados, só que eles não podem mais ser exibidos, ou seja, é um dinheiro jogado fora. Só que isso é apenas a pontinha do iceberg, porque no dia 4 de janeiro, isso é um babado que não tem nada a ver com ela, no dia 4 de janeiro, uma das principais agências de entretenimento aqui da China, uma empresa, começou a se envolver num escândalo, recebendo denúncias de próprios executivos que faziam parte ali da empresa, alegando que haviam ali produções superfaturadas, porque aqui na China, um ator,
um artista, ele só pode receber um pagamento X, é o máximo desse pagamento. Isso justamente para evitar que se crie um monopólio com um determinado artista. Por exemplo, várias produções só querem usar um determinado ator, atriz, ou cantor, cantora, enfim. E isso faz com que outros artistas, outros profissionais possam não ter a mesma chance e também não possam ter os mesmos ganhos financeiros. Então, para evitar isso, o governo estipulou, através da agência estatal, né, que regulamenta isso, um teto X em que esses atores não poderiam ganhar mais do que isso por trabalho. Mais do que isso seria ilegal, crime da cadeia. O que aconteceu? Isso é um parênteses que teoricamente não tem nada a ver com ela. No dia 4 de janeiro, uma agência, a produtora chamada Beijing Culture, estava já começando a trabalhar no lançamento de um drama chamado, deixa eu procurar aqui que eu até anotei, Just Ask the Life for Love, que era um drama onde tinha a Tian Xuan como uma das protagonistas dessa novela, e ele estava sendo já preparado para ser lançado já no começo desse ano, porém, com essa revelação toda, ele acabou sendo um desses 7 projetos grandes que ela tem, sendo abortados e que não podem mais ser exibidos na TV em lugar nenhum. O que foi de tão preocupante que a investigação que começou no dia 4 de janeiro, que até então ela não estava no foco dessa treta monstruosa, foi que executivos dessa produtora apontaram que havia contratações irregulares, como da Tian Xuan, que havia recebido mais de 100 mil yuans para participar dessa série. E esse pagamento é muito além do que é um pagamento que é permitido pelo governo para que um artista receba por obra. Isso é uma coisa muito séria, porque o marido dela, vou falar marido porque eles estão casados no papel ainda, da Tian Xuan, ou Tian Han, ele foi acusado justamente disso, de envolver a atriz, fazendo contratos aí escandalosos de números, e ele ter surrupiado esse dinheiro, ou seja, teoricamente, ela não sabia que ela estava ganhando tudo isso e ele meio que desviou esse dinheiro. Isso são apenas acusações em que vai ser um outro capítulo dessa história toda. Por isso que eu tô falando, ele não é flor que se cheire. As investigações sobre esse caso já estão aí em andamento e você vai perguntar, a Tian Xuan pode ser, enfim, presa pelo menos por causa disso? Não, ela não pode ser presa por causa disso e nem vai, porque provavelmente ela vai alegar dizendo que ela não sabia quanto que ela ganhava, né? Ela sabia gastar isso aqui, mas não sabia quanto ganhava, que é muito comum nesses tipos de acusações, esse tipo de crime, a pessoa que cometeu o crime dizer que ela não sabia. E se ela falar isso, vai ser totalmente compreensível, porque ela vai provavelmente acusar o gerente dela, o agente dela, que era o ex-marido dela, dizendo que foi ele que assumiu tudo e que ela não fazia nem ideia. Foi ali trabalhar e pronto, no final do mês o marido dela dava o dinheiro na mão dela, você ganhou isso aqui. E ela tinha ganhado muito mais, ele estava ali sonegando, fazendo uma sonegação fiscal para que o governo não percebesse que ela estava recebendo muito mais do que ela poderia receber como atriz. Ai, gente, isso aí tá virando uma bola de neve. E aí no dia seguinte o pai dela veio à tona para tentar justificar, para tentar ali justificar o injustificável das atitudes da filha. E vocês perguntam, pai, por que o pai dela veio à tona? Porque se você viu o vídeo anterior, você viu que aí vazou uma conversa muito calorosa entre os avós, tanto os avós maternos quanto paternos, e os pais ali falando coisas absurdas, dizendo que queriam que as crianças fossem abortadas, porque ninguém queria ficar com essas crianças, eles não queriam nem ver essas crianças. Então, por isso que ele se pronunciou, porque de certa forma os avós estão envolvidos até o talo nessa história. E ele, no dia 23 de janeiro, veio aí, concedeu uma entrevista para o Baidu, que é uma empresa de comunicação aqui da China, que é tipo o Google, gente. É o equivalente ao Google. E esse vídeo, gente, não durou nem um dia no ar, foi poucas horas, porque quando ele foi gravado, a pessoa, o repórter, não teve... Gente, por isso que eu falei, gente, tenham ética, eu sempre bato isso, tenham ética. A pessoa que gravou, o repórter que entrevistou o pai da Tian Xuan, colocou ali uma plaquinha do Baidu do lado do entrevistado. Não se pode fazer uma coisa dessa porque dá a entender que você quer capitalizar em cima de uma tragédia. Todo mundo tem que viver o que a gente entende, mas você querer capitalizar de uma forma assim tão escrachada é complicado. Parece aquele caso do Rodrigo Faro, que chorou, que estava ali chorando, e quando entrou um outro vídeo no ar, ele perguntou como é que tá a audiência. É o mesmo sentimento, um sentimento que
cresce aqui na gente, meu Deus do céu, um monte que foi para a ética desse pessoal. Essa entrevista é um vídeo de 10 minutos, onde o pai da Chan Xuan mostra que esse talento para a atuação da atriz veio de berço, porque ele tá ali bem emocionado com o seu casaquinho que custou 3.000 RMB, que é mais ou menos os R$2.000, bem emocionado, bem triste, para tentar justificar as atitudes da filha. E eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, você sabe, eu deixo tudo aqui na descrição do vídeo, uma transcrição que está em chinês, então você pode ir lá no Google Tradutor, colocar assim, traduzir, que você vai ver. Mas, gente, o tiro saiu pela culatra, porque o que era um vídeo que teoricamente era um vídeo de desculpa para tentar apaziguar e amenizar toda essa situação, deixou as pessoas ainda muito mais enfurecidas. Eu vou aqui elencar 3 pontos, que foram os pontos principais dessa entrevista de 10 minutos, que deixou as pessoas ainda muito mais enfurecidas. E o vídeo não ficou nem um dia e teve mais de 22.000 comentários. Eram comentários bons? Com certeza não. Eu vou colocar até aqui na tela, se você consegue ler e mandar aí, você vai ver que os comentários das pessoas estão acabando com o pai dela, com a família dela, com todo mundo dessa história toda. Para não perder esse material, eles pegaram essa entrevista e fizeram uma decupagem, que é quando o jornalista pega ali todo o áudio e começa a escrever e transcreve ali toda a declaração do que o entrevistado disse e jogou ali na internet para que as pessoas possam ler, já que o vídeo não pode ser exibido por essa falta de noção que a equipe do Baidu não teve. O primeiro ponto que é abordado naquele vídeo é sobre se realmente eles planejam trazer, eles vão ajudar o pai a trazer essas 2 crianças para a China ou não, se eles vão deixar nos Estados Unidos. Então ele já começa falando que o plano agora não é deixar as crianças abandonadas lá nos Estados Unidos, e que eles querem realmente pegar a guarda dessas crianças para cuidar delas, e ele falou a seguinte declaração, vou até ler, que eu achei interessantíssimo o que ele falou. Do fundo do meu coração, não importa o motivo, eu sinto que foi errado o que nós dissemos, foi muito errado. Como representante de uma família de três pessoas, ele, a esposa e a atriz Jamanta, eu gostaria de pedir sinceras desculpas para todo mundo. E ele detalhou ali que em 2020 já começou ali em agosto um processo com um advogado dos Estados Unidos para que soubesse do paradeiro, de como estavam ali as crianças, sobre como é que eles poderiam trazer essas crianças, isso meio que tentando desmentir o pai, dizendo que o pai, o Chan Han, acusa a atriz dizendo que ela não quer ajudar no processo, porque se você não sabe, ele não tem como trazer as crianças para a China, porque a China não reconhece crianças que são feitas através de barriga de aluguel. Então, quando ele chegasse aqui na China, ele não teria como provar de onde que essas crianças surgiram, porque se foi feito de barriga de aluguel, elas teriam que ter uma mãe, teriam que ter um pai. E cadê a mãe, no caso, para provar que foi feito de barriga de aluguel? Então, o procedimento correto seria os dois assumirem a paternidade, a maternidade das crianças e dar entrada aí no processo e depois se separarem. Só que é complicado, né? Porque eles não são casados na China e esses bebês foram gerados no exterior. Que é uma dor vai ser uma dor de cabeça para a lei chinesa, tentar se organizar para tentar dar uma solução para esse caso, vai ser bem complicado. E ele fala na entrevista que ele espera que, independente de tudo, eles esperam que as crianças possam ser trazidas aqui para a China, para o país deles, para que eles possam viver com segurança, enfim, todo aquele blá blá blá, né, gente? Acreditei? Acreditei não, gente. E ele fala que ele tem provas de que realmente era esse o plano inicial, em que eles não pensavam em realmente abandonar em nenhum momento as crianças lá nos Estados Unidos. A gente vai falar sobre essas provas daqui a pouco, que com certeza teve reviravolta por causa dessa entrevista dele. No dia 21 de janeiro, o pai menciona, ele mostra que a filha já entrou com um processo lá nos Estados Unidos, no Colorado, pedindo agora a custódia das crianças. 21 de janeiro desse ano, né, gente? Ai. É inacreditável, gente. Gente, isso é inacreditável. Porque ela pediu entrar na custódia de 21 de janeiro, poucos dias depois que essa bomba explodiu. A bomba explodiu dia 18, dia 21 ela já pediu a custódia de crianças, que ela falava no áudio que ela não queria nem ver pintada e bordada. E ela nunca nem sequer falava pra ninguém na mídia.
Ai, meu Deus, devo ter empatia? Hoje não, Faro. Complicadíssimo, não ter empatia nessas horas. Prefiro assistir o Big Brother ter empatia por essa moça aqui, hein? Vou te contar. O segundo ponto dessa entrevista foi sobre tocar nessa polêmica da barriga de aluguel. E ele falou, a barriga de aluguel, ela é definitivamente errada, ela é um erro. Ele admitiu isso pela filha. Só que ele falou que a filha foi inconsequente, porque ela tinha esse desejo aí de ser mãe, e o problema é que ela não tinha condição no corpo dela de saúde de gerar uma criança. Deu aí a entender no ar que ela tinha problemas de fertilidade, ou seja, ela não poderia fazer ali uma inseminação in vitro, porque o bebê teria dificuldade de sobreviver dentro do útero da mãe. Então, nesse caso, a única alternativa seria gerar aí através de uma barriga de aluguel. Ou seja, a adoção... Quem adota não é pai nem mãe, né, gente? É incrível. Ai, se eu tivesse lá para entrevistar esse senhor, eu ia perguntar dele a adoção. Na verdade, não tem que perguntar dele, tem que perguntar dela, né? Porque o pai não é responsável pelas atitudes da filha, é responsável pela criação, pelo caráter, sem vergonha, com certeza. Mas pela atitude e as consequências da filha, ela que tinha que responder. E ele como pai, eles como os pais, tentaram, não acompanharam isso da filha, que a filha ficou aparentemente escondendo todo esse processo, todo esse trâmite deles, e quando descobriram já era muito tarde para convencer a filha de que isso ia dar merda. Obviamente ia dar merda, gente, porque como eu já falei logo na primeira parte desse vídeo aqui, os dois eram extremamente Chernobyls, um era o Cherno e o outro era o Bill, são extremamente tóxicos. Claro que essa relação não ia dar certo, não ia ter futuro, gente, uma relação dessa. Inclusive, na entrevista dos amigos do Chan Han, do marido dela, eles frisam muito isso, o desejo da Chan Xuan de ser mãe, porque queria ser mãe e tal, e ela queria arranjar um jeito de ser mãe. Então, essa questão da barriga de aluguel veio aí como uma solução, para solucionar essa lacuna que tinha na vida dela, desse desejo de ser mãe. Só que o que eu penso disso tudo? Ela não tinha desejo nenhum de ser mãe. Ela tinha ali, ela recebia ali uma sensação, uma obrigação da sociedade de ser mãe, porque ela já tinha 29 anos, 28 anos na época. E como ela não tinha ainda filhos, e provavelmente vamos acreditar que ela tinha esse problema de infertilidade, né? Ela se viu aí pressionada pela própria família dela a ter uma criança, por mais que ela não quisesse a criança. Porque se ela quisesse uma criança, não importa, o pai poderia, sei lá, o demônio que for, ela ia proteger as crianças a ferro e fogo. Eu não comentei, mas nessa matéria aí que saiu dos amigos dele, inclusive os amigos dele falam que a Chan Xuan, ela valorizava muito o corpo dela, então ela não queria ter essa barriga, porque isso iria impedir a carreira dela, porque ela era ali um barco que dava dinheiro para toda a relação. Era ela que botava a comida na mesa, isso que ela queria dizer. Mais uma vez, não vamos acreditar em 100% no que esse povo diz, porque só quem sabe a verdade é o casal ali, que é uma coisa de um e dos outros, né? O que as pessoas falam ou pensam, aí já é interpretações que não cabem nessa história. Durante essa entrevista, o pai realmente coloca muito essa coisa dos valores, dizendo que a gente não passou os valores certos para nossa filha, nós somos culpados pela criação dela. Realmente vocês são culpados pela criação dela, porque vocês não passaram os valores certos, vocês passaram os valores que vocês têm naturalmente, vocês passaram aquilo que vocês são para a filha de vocês. A filha de vocês foi uma inconsequente, uma jamanta, uma monstro? Foi, mas isso nada mais, nada menos é do que o que vocês tinham para passar para a filha de vocês. Ela é basicamente um reflexo da criação de vocês. Apenas isso. Ele fala assim que, eu sinto que eu falhei, nós falhamos como pais. Realmente falharam como pais porque vocês não nasceram para ser pais. Verdade é essa. E o terceiro ponto, que também é um ponto tão emblemático, que no dia 19 de janeiro, essa bomba estourou no dia 18, dia 19 de janeiro, foi o próprio pai da Chan Xuan que foi aí nas redes sociais e começou a expor várias coisas, vídeos, prints, conversas que ele tinha com o genro. E eram coisas assim cabulosíssimas. Inclusive ele alegava dizendo que ela traía muito a filha, ele traía muito a filha dele, e que ele tinha vários vídeos de pornografia de outras mulheres no celular dele. Gente, é uma coisa de treta de família, que tinha que chamar a Cristina Rocha, sentar com esse povo
passar a mão na cara de todo mundo, colocar na cadeia por uns 15 dias e conversar. Mais uma vez, esse tipo de... Ele fala que esse tipo de alegações, ele não quer mais tocar nesse assunto, que ele já viu que é a merda. Gente, quando você tá na merda, quanto mais você rola, mais vai feder. Então ele viu que ficar aí atacando o rapaz não ia dar em nada, porque todo mundo já tá aí, já tá esmerdeado, tá com merda, tá fedendo para todos os lados. E quanto mais um se atacar no outro, mais eles vão se afundando junto nessa podridão. Você acha que a merda caganeira foi pouco? Não, gente, isso aqui foi uma diarreia sem fim, porque depois dessa entrevista, como eu falei pra vocês, foi negativíssima, porque os argumentos que o pai dela usou para tentar justificar, dizendo que a filha não tinha saúde física para gerar crianças e que foi um erro deles de criação, de não ter passado esses valores, de não ter cobrado, de ter acompanhado, enfim, aquele blá 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 todo, não deu muito certo. O que aconteceu? O dono da clínica, minha gente, o dono da clínica em que ela fez todo esse processo, veio à tona se pronunciar. Mas, Edivan, isso é ético? Um cara que é dono da clínica expor o procedimento de um cliente? Ético não é, gente, mas quando se trata de dinheiro, não existe ética, é apenas isso. E que bom que não existe ética por parte deste dono desta clínica, porque ele queria o quê? O money. Porque se não fosse por ele, essa treta não teria sido tão bem colocada, tão bem fundamentada, tão bem baseada com todas essas provas que deu aí, ó, o checkmate na cara da atriz, que se não fosse por ele, minha gente, isso não teria vindo à tona. E eu vou explicar o porquê que se não fosse por ele. O dono da clínica, que é o seu Lang, ele mora lá nos Estados Unidos, ele tem uma clínica... Ele tem várias clínicas nos Estados Unidos e em algumas clínicas em alguns países da Ásia. E ele tem na sua carteira de cliente várias celebridades, inclusive muitas celebridades chinesas, que ele é chinês, que fazem trabalhos com eles, que já passaram pela clínica dele, porque eles tinham problemas de fertilidade. E essas celebridades, ele fala que é muito comum elas saírem da China, alugarem, fazerem ali um procedimento de fertilização in vitro, então alugar ali uma barriga de aluguel, para enfim ter o desejo de ter o seu próprio filho. Inclusive tem essas atrizes que, no caso da Chan Xuan, que não querem deformar o seu corpo, não querem ficar grávida, porque isso vai atrapalhar de certa forma o desenrolar do trabalho dela. É uma solução ter esse negócio de ter barriga de aluguel. E ele fala que o procedimento foi o seguinte: eles coletaram tanto os ovos dela, quanto o espermatozoide que veio lá do companheiro dela. E esse ovo e esse espermatozoide foram fecundados dentro da barriga de aluguel, ou seja, tem aí o DNA tanto do pai quanto da mãe. Vou pedir aqui a desculpa para vocês que eu vou ler na própria matéria e vou comentando aqui com vocês. Em 2018, a Chan Xuan e o Chan Han foram para a clínica e viraram ali clientes da clínica, e todo esse procedimento, né, da barriga de aluguel, de fertilização dos óvulos, escolha das mães, custou algo em torno de $160 mil. Não foi uma coisa que uma pessoa pobre, comum, eu e você que está assistindo esse vídeo, poderia fazer, teria acesso. Inicialmente eles estavam muito empolgados com tudo isso, com todo o processo, inclusive quando eles descobriram que a fertilização tinha dado certo na barriga das duas mães que tinham sido contratadas para gerar esses dois bebês, eles deram aí envelopes vermelhos. Aqui na China, se você não sabe, quando os chineses estão muito felizes, eles gostam muito de uma pessoa, ou eles querem comemorar, é muito comum eles pegarem um envelope vermelho e colocarem dinheiro, uma boa quantia de dinheiro, e dar para as pessoas assim que fizeram parte dessa felicidade. E foi isso que o casal fez, começou a distribuir dinheiro para os funcionários da empresa e dos enfermeiros e do médico que participou aí desse processo. Porém, 7 meses depois, a Chan Xuan pediu para que os fetos fossem abortados, mesmo sendo impossível de acordo com as leis dos Estados Unidos. Isso é uma coisa inacabível. Na verdade, eu acho que em qualquer parte do mundo, gente, um feto com 7 meses, gente, já não é mais um feto, é quase uma criança, já tem até coração batendo. E o dono da clínica disse que eles chegaram num belo dia e falaram: nós não queremos mais essa criança. Como consequência, o casal não queria mais dar continuidade nesse processo. A Chan Xuan caiu fora,
não terminou de pagar, falta pagar ainda $68 mil dos Estados Unidos nessa bagunça toda. E só quem não deu para trás e só quem deu para trás no final das contas foi a família do Tianhan, a família paterna, que ele acabou ali investindo os últimos dinheiros que ele tinha para tentar ali quitar a dívida, porém ele conseguiu pagar uma parte dessa dívida, porém, como eu disse, ainda ficou faltando $68 mil, que é um dinheiro que realmente ele já não tem para dar, então ele precisa da ajuda da atriz para que ela pague essa parte do processo, para que as crianças possam ser reconhecidas, possam ser liberadas da clínica. E possam ser liberadas dos Estados Unidos também. Ele disse a seguinte declaração: a Tian Xuan não queria nem saber delas, das crianças. Ela não se preocupa, disse lá o dono da clínica. E durante todo esse tempo, as crianças nasceram ali no início de 2020. A clínica, o dono da clínica, vem ali numa batalha legal com a atriz Tian Xuan, porque a atriz, inclusive, ele mostrou e-mails trocados com a atriz, confirmando se realmente ela queria dar entrada nesse processo de adoção das crianças que realmente ela não queria. Mas a ideia da atriz era o seguinte: ou ela daria as crianças para adoção, ou então ela daria um dinheirinho, 30 mil RMB por mês durante algum tempo, para o dono da clínica, para que o dono da clínica registrasse essas crianças como sendo crianças dele, ou seja, filhos dele. Então ela estava dando para o dono da clínica os filhos dela. O que é mais inacreditável possível, gente. Quando a gente acha que a merda tava acabando, a diarreia tava ali acabando, vem assim, mais uma dorzinha, eu falei, meu Deus, tem que voltar pro banheiro, vou cagar mais. Ai... É uma caganeira sem fim, gente. E eu acho que se chacoalhar mais, vai ter mais coisa nessa história toda. E ele, claro, ficou indignado como ser humano e também ele queria a bofufa do dinheiro dele, que $68 mil não são 68 reais, minha gente, são 68 euros, é muito dinheiro. Então ele quer o dinheiro dele de alguma coisa, e ele não aceitou essa proposta, nem de ser responsável pelas crianças e nem de encaminhar para a adoção, mas ele só encaminharia para a adoção se a atriz realmente pagasse o que ela tinha para pagar. Na entrevista, apesar dele não eximir a responsabilidade das declarações também, tanto quanto conturbadoras que o pai disse, ele fala que, obviamente, é claro a quem as crianças pertencem. Pertence ao pai, obviamente, né? Que ele, apesar dos pesares, no final das contas, decidiu pular fora do barco e assumir as crianças, né? Então não faz sentido ficar apontando com quem as crianças deveriam ficar. Deixam que a família resolva esse dilema para que elas possam pagar a clínica. Dinheiro na mão, né? Dinheiro no bolso. Aí, gente, veio à tona. Sabe quem vazou esses áudios? Aí veio à tona, gente. Sabe quem vazou esses áudios? Foi a clínica, porque a clínica gravou o dia do encontro da família ali, debatendo sobre o futuro das crianças. E foi nesse dia que a atriz falou: as crianças não podem ser mortas, isso é muito chato, porque não podem ser abortadas. Gente, por isso e que a China ficou assim, em estado de choque, porque a forma como ela falou nesses áudios, todos falam nesses áudios, é uma forma muito desumana. Ela não fala tipo aborto, ela fala em matar as crianças, assim, de tirar a vida das crianças. Ai, minha gente do céu. Enfim, essa foi a treta toda, as atualizações que tivemos até agora, e com essas atualizações até da clínica, né, deu aí a última cartada final do pai. Eu acredito que essa família não possa nem mais sair na rua, porque aí já comprova por A mais B, principalmente com esse e-mail, dizendo que a Tian Xuan em nenhum momento cogitou em ficar com as crianças. Ela só cogitou ficar com as crianças. Na verdade, nem se sabe se é ela que está cogitando em ficar com as crianças, porque só quem fala, como vocês podem ver, é o pai dela que se pronunciou até agora. Ela, nada. Deu uma de perdida. Inclusive, no dia em que ela foi anunciar a aposentadoria dela em um programa de TV aqui de Beijing na semana passada, na última sexta-feira, ela estava saindo da emissora. E, claro, tinha uma multidão de repórteres, e a primeira pergunta que os repórteres fizeram se ela ia ajudar ou não trazer as crianças para a China. E ela simplesmente olhou e fez que nem aquela mulher do meme, da senhora, e saiu correndo e não respondeu, não quis responder. Por isso que essa moça não pode nem sair de casa, porque se ela sair de casa, gente,
ela apanha, porque os colegas dela de profissão estão revoltados com ela pela questão do que ela fez com os filhos e também pelo fato de ela estar ali ganhando, indo contra a lei, ganhando mais do que todos os outros atores. Então, gente, ela não tem nem como ficar na China sem ser odiada. Ela está sendo odiada por todo mundo. E essa história ainda, se sair mais coisa, eu talvez traga aqui pra vocês. Mas eu acho que o que vai sair disso aí, gente, vai ser ainda mais diarreia, mais coisa fedida, mais coisa podre. Agradecer a sua audiência. E se você achou ruim de eu não trazer os áudios, os arquivos aqui, tudo traduzindo em mandarim, primeiramente porque a nossa ferramenta maravilhosa, o YouTube, condena, a pessoa pode dar um strike no meu vídeo, ou então ele pode desmonetizar a própria ferramenta. Isso é uma coisa bastante complicada. E se mesmo assim isso não for suficiente para você, você quer realmente de fato que eu traga o áudio junto com as transcrições em mandarim, alguém comentando, é simples. R$ 7,99 por mês você ajuda aqui o canal, porque aí eu posso chamar alguém para me ajudar a cuidar dessa parte de traduzir essas coisas para melhorar a qualidade. Então, depende da sua ajuda também. Não basta criticar, não basta criticar. Ajude também o canal. Então, você pode ajudar na sua crítica, que vai ser muito bem-vinda, mas contribuir aqui com R$8 por mês para aumentar aqui a qualidade do canal, tá bom? Um beijo pra você e eu vou nessa. Tchau, tchau.